Estou muito feliz, estou muito grata, foi maravilhoso e eu espero poder participar outras vezes porque eu vivi uma experiência que realmente surpreendeu. Gente, como foi extraordinário, muitas pessoas, conexão, você trazer mesmo um novo olhar para a vida e acreditar que tudo depende de nós. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à terceira edição do Depende de Nós Online. E hoje eu quero trazer uma síntese para você de um evento um pouquinho diferente que nós fizemos. Nós realizamos um workshop de processo de identidade e relacionamentos em Indaiatuba e foi maravilhoso. Contamos aí com a participação de 32 pessoas, foi um evento cheio de energia e com muitas reflexões. E é claro, no evento presencial nós tivemos 5 horas de duração, conseguimos aprofundar muitos temas e o que eu quero trazer aqui para você, na verdade, é só uma síntese, as principais reflexões e o que ficou mais evidente sobre a importância de se autoconhecer e de como a forma como nós nos manifestamos nos nossos relacionamentos reflete toda a nossa história de vida. Quando a gente fala em relacionamentos, quando a gente fala em comportamento, a gente fala da nossa história. O que eu sou, o que você é, o que nós somos nesse exato momento da nossa vida é exatamente um reflexo, uma síntese de tudo que nós vivenciamos. Você já parou para pensar que tudo aquilo que você faz tem uma explicação? Tudo aquilo que você acredita tem uma história, tem um acontecimento por trás disso? E quando é que isso fica muito forte para nós? Quando nós vamos nos relacionar com outras pessoas. Porque é aí que você começa a perceber quais são os seus pontos maravilhosos, os seus pontos de melhoria, aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que é mais difícil para você lidar, até mesmo parando para pensar sobre quais são as carências que nós carregamos nesse processo. Quando nós começamos a abordar esse assunto relacionamentos, ficam muitas perguntas no início. Por que é tão difícil se relacionar? Por que é tão difícil compreender o outro? Por que é tão difícil ser compreendido? E a síntese, muitas vezes, o resultado final dessa equação, muitas vezes é julgamento. Então, algo muito importante para a gente falar de relacionamentos nesse momento foi o quê? Começar a estudar um pouco o nosso processo de identidade. Começar a compreender qual foi a programação mental que nos foi colocada, ou que nós fomos desenvolvendo no decorrer da nossa história para fazer nós sermos hoje exatamente quem nós somos. Nós abordamos um pouquinho da teoria dos setênios de Rudolf Steiner, falando apenas do primeiro ponto, do 0 aos 7 anos, que é a percepção do eu. Para que a gente possa começar a compreender como foi o nosso entendimento, as primeiras informações de mundo, a gente precisa parar para analisar que no início da nossa história nós éramos apenas seres emocionais. A criança ela é emocional. Vamos dizer que até os 7 anos de idade, uma boa parte do que nós somos nesse momento é emoção. É por isso que se você colocar esse vídeo para uma criança assistir, provavelmente para ela não faça sentido. Por quê? Porque a criança, ela não, vamos dizer assim, que a teoria não encanta ela. O que encanta ela é o movimento, é a questão de estar interagindo com as coisas, de estar vivenciando. Como crianças, nós vivenciamos intensamente todos os acontecimentos da nossa história. É interessante porque a gente começa a refletir que nesse momento é como se a manifestação do nosso inconsciente ela fosse muito maior. Nós sempre trazemos nos nossos eventos uma informação muito importante de que 5% apenas do que nós somos aproximadamente é a nossa parte racional e pensante. E 95% é a emoção, ou seja, tudo aquilo que nós sentimos. É no campo da emoção que se baseiam as nossas crenças e principalmente a essência do nosso comportamento. Quando nós começamos a refletir sobre por que nós somos quem nós somos e por que fazemos o que fazemos, é imprescindível voltar um pouco na nossa história e começar a analisar como foi a nossa infância, como era a nossa criança. Quando nós éramos pequenos, nós nos sentíamos amados, nós nos sentíamos respeitados, nós tínhamos o nosso espaço com o papai, com a mamãe, nós tínhamos a presença do papai e da mamãe, porque muitas vezes é aqui que começam os primeiros pontos de conflitos na nossa história. Eu trouxe, inclusive, e vou deixar aqui no link na descrição para você, uma pequena parte de um estudo de caso de um vídeo chamado A Ira de um Anjo, que conta a história de uma menininha que sofreu abusos durante a primeira infância e como esses abusos foram refletindo nos comportamentos dela de realmente querer expressar aquela raiva fazendo mal para as pessoas. Por que eu trouxe esse vídeo para o nosso evento? Porque através disso nós começamos a perceber que mesmo aquelas pessoas que nós conhecemos hoje, que têm comportamentos que nós muitas vezes não entendemos e julgamos, existe uma história por detrás desse comportamento. Existe alguma coisa que aconteceu e que gerou um trauma emocional, um bloqueio emocional.
E desse ponto em diante, por não entender e não compreender que sentimento é esse, a pessoa ela começa a ficar num estado de muita defensiva. O que quer dizer isso? Sabe aquela pessoa pavio curto, como nós conhecemos? Tem uma história por detrás disso. Vale ressaltar que todas as vezes que nós estamos agredindo, gritando, xingando alguém, por detrás desse comportamento tem um instinto de defesa. E se tem defesa, tem medo de alguma coisa. Então, quando a gente começa a pensar em relacionamentos sem uma reflexão de mais profundidade, pode acontecer da gente começar a ter sérios problemas. É claro que em algum momento os participantes começaram a perceber que o mais importante de tudo não era tanto analisar o comportamento das outras pessoas, mas começar a analisar o seu próprio comportamento. Porque quando você começa a perceber por que você continua tendo ações que não são ações, vamos dizer assim, tão boas para você, tão positivas para você, e começa a observar como realmente existe um desafio, uma dificuldade muitas vezes para conseguir ressignificar esses sentimentos e mudar esses comportamentos, a gente começa a ter um pouquinho mais de compreensão com as outras pessoas. Nós, de uma certa forma, trabalhamos até brevemente a questão de que, assim, o conhecimento, muitas vezes, a forma como nós nos comunicamos com as pessoas, ela não é uma forma clara e objetiva. Muitas vezes, através de comportamentos agressivos, nós queremos passar mensagens que, na verdade, são totalmente diferentes. Às vezes, você pode ter uma pessoa que você ama e que está muito ocupada com os afazeres da vida, por exemplo, e por essa pessoa não conseguir estar ali te dando uma atenção, ou até mesmo você dando uma atenção para essa pessoa, ela acaba desenvolvendo um comportamento agressivo, ela acaba entrando em cobranças, ela começa a te julgar ou vice-versa. E por que isso acontece? Porque provavelmente ela tem um gatilho inconsciente de momentos importantes da infância dela que ela foi deixada de lado ou até mesmo comparada com outras pessoas. A gente pode observar isso muitas vezes nas pessoas que têm dificuldades com o equilíbrio emocional. Quando a gente começou a trabalhar todo o processo de identidade, a gente começou a perceber que em muitos pontos da nossa história não resolvidos, traumas, rancores, raivas, mágoas, eles atuam diretamente no nosso comportamento até hoje. E muitas vezes esses pontos são pontos de vulnerabilidade que, se você não estiver muito atento, quando você perceber de acordo com a situação que acontecer com você, você acaba reagindo automaticamente. É por isso que muitas vezes nós temos ações e comportamentos e depois nós paramos para pensar e falamos, poxa, por que eu fiz isso? Então, é claro, fica muito transparente perceber e muito evidente que se você não se conhece, se você não conhece o processo da sua história, você em algum momento vai começar a ter sérios problemas nas suas relações. Quando a gente começou a parar para pensar e estudar a nossa relação, duas palavras ficaram muito fortes. A primeira palavra de todas foi o perdão. Realmente o perdão. Porque muitas vezes os conflitos mais importantes que nós temos na nossa vida são com as pessoas que nós mais amamos. E nós chegamos à conclusão, de uma certa forma, que o que nos machuca muitas vezes não é o amor que nós não recebemos do outro, mas é não nos permitir expressar o amor que nós sentimos pelo outro. Porque nesse determinado ponto, nós fomos crescendo e fomos desenvolvendo aos pouquinhos o nosso ego, a nossa mente pensante, e se nós não paramos para fazer algum processo de autoconhecimento, nós começamos a, vamos dizer assim, ter comportamentos tendo estímulos de fora para dentro. Então, eu preciso que as pessoas estejam bem para que eu aja positivamente. Mas se as pessoas não estiverem bem, se as pessoas estiverem negativas, eu ajo negativamente. A pessoa que está nesse modo automático ou reativo, ela tem sérias dificuldades de manter o foco, de manter um planejamento, de manter o equilíbrio emocional, de alcançar os seus objetivos. Bom, é muito tranquilo você parar para pensar e refletir que se você ou eu esperarmos as pessoas buscarem o seu ponto de equilíbrio e iluminação para que nesse momento nós façamos o mesmo, pode ser que a gente espere uma vida toda. Então, quando a gente fala em processo de identidade de relacionamentos, os relacionamentos vão ser como se fossem janelas simplesmente para expressar aquilo que nós somos. De uma certa forma, você não precisa de ninguém para construir quem você é, mas você expressa quem você é na relação com o outro. Então a gente começou também a trabalhar nesse ponto o nosso processo de crenças, porque muitas vezes nós temos a crença de que é o outro que nos tira do sério, de que são as situações que são difíceis, quando na verdade essas crenças elas vêm de uma falsa percepção, ou vamos dizer assim, de uma percepção equivocada das nossas próprias capacidades. Quando nós começamos a estudar mais profundamente comportamentos e sentimentos, nós começamos a perceber que, a não ser que eu e você dermos permissão para alguém influenciar os nossos sentimentos, as pessoas não conseguem fazer isso. Porque só nós somos as pessoas que temos controle pelo nosso sentimento.
E o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer assim, se eu quiser fazer uma conversa com você, se eu quiser fazer um transe hipnótico com você, o que seria um transe hipnótico? Seria um momento em que, através de palavras, eu acesso estados emocionais onde eu gero estímulos em você. Mas eu só consigo fazer isso se você me der a permissão. Ou seja, você ouve as palavras que eu te digo, você acessa isso na sua memória e você se permite sentir. Mas se em algum momento você declarar que não quer que isso aconteça, eu não tenho o controle nem o poder de conseguir hipnotizar você ou te levar para um estado emocional. Isso quer dizer que só eu e só você somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelos nossos sentimentos. E que quando a gente começa a perceber isso de uma forma até mesmo científica, o que nós começamos a observar é que a responsabilidade dos nossos resultados é nossa. Tudo bem, se as pessoas muitas vezes não conseguem nos devolver o amor na forma que nós gostaríamos. Porque quando a gente começa a parar para pensar sobre isso, o que importa na verdade mesmo é qual é o papel que nós temos tido perante essas pessoas. Não é tão importante neste ponto de vista o que nossos pais representam para nós, mas qual filho nós somos para os nossos pais. E por aí vai. Porque você começa realmente a perceber que cada pessoa foi tendo o seu processo de identidade. Da mesma forma que nós, desde crianças, tivemos exemplos positivos e exemplos que não foram tão positivos, tivemos momentos que foram maravilhosos de amor e tivemos momentos também com a ausência dele, os nossos pais também tiveram, nossos avós também tiveram. Então, tudo é um processo de contínua evolução. Talvez hoje, por ter acesso a essas informações, a essas reflexões, você seja o único das suas gerações que tem o poder de fazer diferente. E é muito bom, porque quando a gente começa a conversar com as pessoas e trazer para elas essas reflexões e essas autoanálises, aquele poder, muitas vezes, que a gente achou que não tinha, volta para a nossa mão. Porque a gente começa a perceber, cada vez mais profundamente, que nós somos responsáveis pelas nossas ações e atos. E a frase já diz assim: quem mais tem dificuldade para amar é quem mais precisa de amor. Se você esperar que as pessoas desenvolvam amor para lhe dar esse amor e aí sim você poder retribuir, então realmente você vai estar dizendo para você mesmo que você não tem amor dentro de si. Só que tem uma confusão muito grande que acontece aqui, porque grande parte das vezes que a gente entra nesse processo, a pessoa, por autodefesa, ela começa a acreditar que ela vai ser menor, que ela vai ser otária, que ela vai ser idiota se ela fizer por outro aquilo que o outro não faz para ela. Mas quando a gente começa a parar para observar do ponto de vista humano, nós devemos ser exatamente o exemplo daquilo que nós queremos. Isso quer dizer que a influência do amor tem um processo curativo. Já dizia Carl Jung, não existe cura sem amor. E quando eu trago a palavra cura nesse momento, eu não só me refiro à cura de doenças, mas à cura de traumas, à cura de bloqueios, à cura muitas vezes de sentimentos que não permitem que as pessoas sejam o melhor que elas possam ser. Ficou muito evidente para nós que para você ajudar alguém a despertar a luz que há nessa pessoa, você precisa aprender a emanar a sua própria luz. Ou seja, antes de curar alguém, cure a si mesmo. Antes de apontar o dedo e julgar o erro das pessoas, pergunte-se por que você comete os erros que tem cometido. E por que muitas vezes você não consegue se libertar desses comportamentos. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a observar a sua história com mais carinho, com mais amor e souber que realmente, verdadeiramente, você sempre teve tudo aquilo que você precisou para transformá-lo em quem você é hoje, o sentimento de gratidão aparece. E esse foi o segundo aspecto. Num primeiro momento, o perdão. Num segundo momento, a gratidão. Porque certamente nós recebemos o melhor que as pessoas tinham para nos dar, como até hoje doamos às pessoas o melhor que podemos. É uma diferença muito grande entre aquilo que nós podemos ser como melhor e aquilo que nós gostaríamos de ser como melhor. Porque o que diferencia um momento de outro momento é o nosso próprio processo evolutivo. Quando você aceita a sua história de vida e faz as pazes com o seu passado, vamos dizer assim, você aceita quem você é no tempo presente. E isso certamente ajuda muito a construir um futuro melhor. Porque, como dizia Carl Jung, aquilo que você resiste persiste. E quanto mais mágoas e raivas você tiver do seu passado, mais mágoas e raivas você vai criar no seu futuro. Então, a gente começou a observar que, sem perceber muitas vezes, por esperar tanto amor das pessoas, nós acabamos sendo egoístas com nós mesmos. A questão é, o quanto eu tenho feito por mim mesmo ultimamente? O quanto eu tenho doado amor para mim mesmo, me libertado de sentimentos negativos, procurado viver uma vida com mais leveza e me direcionado para aquelas metas que realmente eu sei que me fazem brilhar os olhos e que me levam para a minha felicidade.
Foi um evento maravilhoso. Essa síntese são só pinças de reflexões de tudo aquilo que nós conversamos, porque foi muita coisa, é um momento muito emocional, é um momento de refletir muito sobre a nossa própria história de vida, mas eu tenho certeza, e deixo como recado aqui para você, que a partir do momento em que você começar a observar a sua história e aceitar quem você é, como dizia Milton Erickson, somos perfeitamente imperfeitos, e aceitar que é dessa imperfeição que você gera todo um processo criativo e vai construindo a si mesmo a cada dia, a gente realmente para e observa que só temos a agradecer na nossa vida. Foi muito bom e eu agradeço a todos que têm participado do projeto Depende de Nós. Deixa seus comentários aqui, diz o que você acha, como é que você vê a sua própria história de vida. Você está em paz com você mesmo, com as pessoas que você ama? Você tem conflitos? Como é que é para você observar? Quando você para e observa a sua história, você se sente feliz? A pergunta de coach que nós fazemos muitas vezes é: qual é a história que você conta da sua história? E eu quero deixar isso como uma reflexão para você. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Valeu a pena pela grande oportunidade de reencontrar, de me reencontrar, de viver o perdão, entender o que é amar-se, perdoar-se para poder amar o outro, perdoar o outro e viver o autoconhecimento e a reflexão. Foi muito bom, foi de uma riqueza imensa para o coração, saio viva, renovada. Hoje eu estou levando grandes experiências, né, no projeto Depende de Nós. E assim, um momento muito incrível que eu tive aqui foi quando teve aquele momento de 15 minutos de coaching. Então assim, eu pude voltar no tempo, fazer uma reflexão da minha vida, do meu pai, de irmão, da minha vida pessoal. E vi que eu tô levando assim a minha vida, dormindo, trabalhando, correndo e não tô tendo tempo para mim mesmo. Então a partir de hoje, eu vou sair de hoje e poder viver melhor. Eu pude tirar um tempo para me autoavaliar, porque eu estava com uma mania de sempre achar que o problema estava nos outros. E por isso que nem os meus problemas nunca acabavam, nunca tinha fim. Porque é aquilo, eu estava refletindo nos outros o que realmente estava em mim. Então hoje eu tive a oportunidade de me autoconhecer e entender que eu posso mudar. Então aquilo que está me privando de me libertar, eu vou mudar, eu vou tirar em mim. Então é o auto-perdão. Então, para mim, valeu a pena estar aqui hoje para poder me perdoar, para seguir em frente. Para mim foi muito importante o momento que eu pude escrever a minha história e entender aonde estava me barrando. Então, escrevendo, eu mesmo, conscientemente escrevendo e avaliando, eu pude entender que às vezes as consequências dependem da gente. Então, mudando, a gente pode alcançar vários objetivos, que é muito importante. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder estar aqui, né? E me vejo como um momento único, né? Para estar aprendendo, para estar absorvendo conhecimento, para estar vendo outras opiniões, outros pontos de vista, outros conceitos também, né? De vida, né? E juntando todo esse apanhado, a gente saber que é muito bom a gente estar em harmonia com outras pessoas, né? Foi uma oportunidade de rever conceitos, de interagir com as pessoas e falo com muita propriedade, saio daqui convicto de que grandes coisas vão acontecer na minha vida e também vou ter a oportunidade de influenciar com os aprendizados que absorvi aqui nesse dia.